O trabalho é definido, junto com o isolamento, como um agente da transformação carcerária. E isso desde o Código de 1808. Agora a gente vai ler o Código de 1808, pelo menos um trecho. Se a pena infligida pela lei tem por objetivo a reparação do crime, ela pretende também que o culpado se emende. E esse duplo objetivo será cumprido se o malfeitor for arrancado a essa ociosidade funesta que, tendo-o atirado à prisão, ali viria encontrá-lo de novo e dele se apoderar para conduzi-lo ao último grau da depravação. Olha como Foucault critica, né, o capitalismo, então, pelas beiradas, né? Foucault não é Marx, Foucault não tem uma grande obra como O Capital, que é uma crítica ao capitalismo, que condena o capitalismo à morte e que visa entender que o capitalismo possui uma série de contradições internas que necessariamente vão dar erradas, tá? Mas Foucault tem críticas ao capitalismo. Foucault não é, então, um liberal, como alguns dizem, ou um neoliberal, como outros dizem, tá? Eu pretendo em algum momento fazer vídeo sobre isso, não sei nem por que eu não fiz ainda, mas é que também não cabe num vídeo, né, tantos os motivos pelos quais Foucault não é um neoliberal, mas, então, existe uma crítica aí, né? Surge o ideal de que a depravação ou a vagabundagem é falta de trabalho. Vale lembrar que na Grécia Antiga o trabalho era visto como algo ruim, tá? O trabalho era visto como algo ruim, o bom era você ter seus escravos, você ter o tempo livre para o ócio. A filosofia surge do ócio, tá? A filosofia, não a filosofia só a tradição filosófica, mas a tradição de seres humanos que tem tempo ocioso para pensar sobre os problemas da vida. Então, de maneira direta, surge então a filosofia na Grécia Antiga. Em outros contextos também, né? Se a gente for ver, as religiões também surgem quando os sacerdotes também possuem pessoas que trabalham por eles. A própria ciência, então, exige esse momento, né? O ser humano precisa libertar-se do trabalho, que se a gente fosse usar um termo de Hannah Arendt, né, um termo mais correto, né, que a gente pode diferenciar vários tipos de trabalho, o labor, né, o trabalho para a sobrevivência. Então, um artista ou um intelectual, um escritor, enfim, existem vários trabalhos que não entrariam na categoria trabalho se a gente fosse se aprofundar essa discussão, que a gente não vai aprofundar, tá? Pelo menos não aqui. Surge aí esse contexto onde o trabalho é visto como corretivo de personalidade. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar aquele like maroto e quem quiser contribuir com o Apoia-se, o link está aqui embaixo. Com o trabalho surge, né, várias discussões, dentre elas o salário. Vamos ler um trechinho. Problema: se uma retribuição recompensa o trabalho em prisão, é porque essa não faz realmente parte da pena e o detento pode então recusá-lo. Além disso, o benefício recompensa a habilidade do operário e não a regeneração do culpado. Tá? Então surge aí uma série de coisas, né? A pessoa vai trabalhar, a pessoa vai receber um salário e ela está sendo recompensada. Então isso não faz parte da pena. Onde é que a gente encaixa o salário? Ou será que a gente não deveria dar um salário para o trabalhador, né? Para a pessoa que está ali sendo punida? Será que ela vai ser punida somente em nome do seu bem-estar, do nome da sua correção? Ou será que esse salário aí pode entrar, né, em algum lugar? Onde é que se encaixa a questão do salário no momento em que a gente começa a pensar que talvez os presos não devessem ficar ociosos, tá? A gente vai ver que a questão do trabalho, que muitas vezes hoje as pessoas apresentam como ideias sensacionais e novas, né? Por que a gente não coloca os detentos para trabalhar? A gente tem motivos, e muitas vezes motivos, eu não diria nem progressistas, eu diria motivos bastante conservadores, até problemáticos, tá? Pra gente não aceitar o trabalho nas prisões. Não é porque a gente quer passar a mão na cabecinha de detentos, é porque questões capitalistas mesmo, pra gente não colocar o detento a trabalhar. Vamos ler um trechinho. A discussão que nunca se encerrou totalmente recomeça. Quer dizer, essa discussão do trabalho e prisão nunca se encerrou, né? E ela recomeça. E muito vivamente nos anos 1840, 1845, época de crise econômica, época de agitação operária, época também em que começa a se cristalizar a oposição do operário e do delinquente. Há greves contra as oficinas de prisão, quando um fabricante de luvas de Chaumont arranja para organizar uma oficina em Clairvaux, os operários protestam, declaram que seu trabalho está
desonrado, ocupam a manufatura e forçam o patrão a renunciar ao seu projeto. Há também uma campanha de imprensa nos jornais operários sobre o tema de que o governo favorece o trabalho penal para fazer baixar os salários livres. Então, olha só, primeiro momento, a desonra. Tá? Os operários sentem-se desonrados. A gente já criou aí toda uma questão do delinquente, da pessoa presa como parte da escória social, né? A pessoa que cometeu um crime. É uma desonra que o meu trabalho, que eu faça a mesma coisa do que aquele ser vil, então, né? Que o operário começa a ver o preso. Então, que tipo de autoestima terei eu que faço a mesma coisa e tenho talvez a mesma utilidade social do que um assassino, do que um estuprador, do que um ladrão, enfim. É desonroso para o trabalhador que ele ocupe, né, a mesma função social de um detento. É melhor que o detento esteja ali isolado, ou jogado às traças, ou sofrendo. Então, se o trabalho pode ressocializar, se o trabalho pode fazer bem para o detento, é justamente porque a gente vive numa sociedade que não quer o bem do detento que a gente não consegue aceitar o trabalho. Pelo menos um dos motivos, né? O outro é que isso faz cair o salário dos trabalhos livres, né? Então, pelo menos nessa perspectiva de 1840, nessa perspectiva de operários, né? Começam, se você tem uma mão de obra encarcerada, e você tem uma sociedade que encarcera muito e cada vez mais a gente encarcera, né? Como é que ficam os salários? Então tem toda uma série de questões dentro do capitalismo que, enfim, vai ficando clara conforme a gente vai lendo, mas que precisa ser renovada, tá? Isso a gente pode até pensar no Exército Industrial de Reserva de Marx, a gente pode pensar em uma série de coisas, mas o que eu estou tentando fazer aqui agora, nesse momento, é só dar uma pincelada em vincular a questão da prisão, a questão do trabalho e a questão do capitalismo. Mas surge todo um ideal, então, de louvor, né? As pessoas que estão pensando sobre o assunto, que estão propondo que o detento, o delinquente trabalhe, elas vão entender isso como um bem, tá? Vai ser bem aceita a ideia de que o delinquente vá trabalhar na prisão. Acredita-se que o trabalho requalifica o ladrão em operário dócil, tá? Então, justificativas inclusive capitalistas, tá? Você vai ter um indivíduo, econômicas, né? Você vai ter um indivíduo que tem sérios problemas sociais, ele é um fardo social, e você passa a ter alguém que está na onda, né? Um operário dócil, ele cumpre com a sua parte para o desenvolvimento de uma sociedade. O trabalho impõe ao detento a moral do salário. A moral do salário é você trabalha e você recebe um salário, que é diferente da moral do roubo, né? A moral do roubo, você subtrai a propriedade de uma outra pessoa. Então, se você pega uma pessoa que está na prisão e que tem alguma moral defasada, muitas vezes é o próprio roubo, ou enfim, outras coisas, e você institui nessa pessoa a moral do salário, você está, de certa forma, reformando o indivíduo em algum grau. E então o trabalho permite que o indivíduo adquira o amor ao hábito. O indivíduo passa, porque o trabalho, claro, está falando do labor, né? Então, do trabalho para a sobrevivência, o trabalho repetitivo, o trabalho manual, a gente não está falando de trabalho intelectual, trabalho artístico. Então, o amor ao hábito, né? O amor a fazer a mesma coisa todos os dias e ficar cada vez melhor nela, né? Que a gente vai ver depois lá com o Fordismo, etc., que quando a coisa se divide, né? Tem essa divisão do trabalho, chega a níveis ridículos a questão do hábito, né? Chega a níveis mecânicos que, inclusive, acaba sendo muito importante para o desenvolvimento do capitalismo. Então Foucault é incisivo a dizer que o trabalho penal é uma relação de poder. Com a prisão enquanto pena social, fica óbvio que não dá para punir todo mundo da mesma maneira, né? Você não vai punir alguém que cometeu um furto da mesma maneira que você vai cometer alguém que estuprou ou matou. Então começa a surgir a ideia da justa duração da prisão, né? Então, sei lá, alguém que estuprou e matou, você vai deixar a prisão perpétua ou 30, 40 anos, sei lá. Você não vai deixar uma pessoa que furtou por 30 anos na cadeia, porque chega a ser ridículo para qualquer ser humano. O ser humano quase não consegue, por mais que as pessoas discordem muito sobre justiça, né? Quantas pessoas você conhece que acha justo que uma pessoa que tenha roubado um chocolate tenha a mesma punição do que uma pessoa que estuprou e matou, por exemplo, né? Então precisamos modular as penas.
E a partir disso surge inclusive o ideal de crime e contravenção, né? Tem muitas coisas que são ilegais e que não são crimes. A gente às vezes coloca tudo no mesmo saco, mas tem coisa que é contravenção. Eu não sou muito versado para dizer o que é crime e o que é contravenção, né? Não sou do direito, mas vocês com certeza já se depararam com coisas, né? Uma multa, por exemplo, né? Dependendo da multa, ela não é crime, ela é contravenção. Então todo mundo que dirige há muitos anos, com certeza ou muito possivelmente já tomou alguma multa e você não está sendo taxado como criminoso, mas você fez algo que é ilegal. As multas são ilegais, tá? As multas. Ser multado é ilegal. Você é multado quando você comete algo que é ilegal. Então a gente precisa ter essa diferenciação. E muitas vezes, né, o Foucault cita um trecho aqui, tá? Do Ministério de 1836, é um texto de 1836, sobre contravenção e crime, que é muito interessante. Os contraventores são, em geral, os mais viciosos. Entre os criminosos, encontram-se muitos homens que sucumbiram à violência de suas paixões e às necessidades de uma família numerosa. O comportamento dos criminosos é bem melhor que o dos contraventores. Os primeiros são mais submissos, mais laboriosos que os últimos, que são, em geral, ladinos, devassos, preguiçosos. Segundo Foucault, isso leva à ideia de que o rigor punitivo não deve necessariamente estar em harmonia, né? Não deve necessariamente andar junto com a importância penal do ato do condenado. Os contraventores tendem a ser mais viciosos, eles tendem a cometer uma quantidade muito maior de crimes, tá? Quem entra para contravenções, quem entra para pequena criminalidade que não exige 10, 20, 30 anos de prisão, né? Quem furta, quem bate carteira, não tá falando de época, não sei se tinha carteira na verdade, mas esses pequenos crimes, eles são cotidianos, eles são rotineiros, tá? Muitas vezes a pessoa que mata, salvo exceções, salvo o psicopata, salvo a pessoa que transforma a morte em um crime, muitas vezes ela mata por necessidade, ela mata no momento da raiva, né? A pessoa, aconteceu algo muito forte que fez com que ela queira matar. Então as tecnologias de poder que a gente vai empregar nos contraventores não pode ser a mesma do que a gente vai empregar nos criminosos, tá? Olha a sofisticação do poder que surge aí. Por isso que a gente precisa de uma sociedade disciplinar e punitiva, tá? Alguns a gente vai reservar punições mais fortes, mas mais descontínuas, porque não necessariamente a criminalidade deles é algo que vai ser rotineira, tá? E outros a gente vai reservar punições mais fracas, mais brandas, mas mais contínuas, porque essa pessoa não vai ser ressocializada, essa pessoa não vai surtir efeito se a gente punir uma única vez, né? A pessoa que rouba todo dia uma coisinha ou outra é muito difícil de ser pega. Então se ela vai sofrer uma pequena punição, né? Imagina, a pessoa vai ser pega roubando um chocolate, ela vai ficar 2 dias na cadeia. Parece justo, sei lá, não sei, pode parecer justo, pelo menos no contexto, enfim, tô dando números fictícios, né? Mas daí essa pessoa, só que ela sabe que se ela for roubar todo dia, ela não vai ser pega facilmente, né? Ela vai ser pega uma vez por ano. Então ela vai viver uma vida roubando e uma vez por ano ela vai passar 2 dias na cadeia, né? Isso parece muito tranquilo, então, se ela se acostuma, etc. Então, esse tipo de punição não funciona. A gente precisa sofisticar a relação de poder para ter um aparelho carcerário e punitivo mais eficaz. O que faz surgir um outro fenômeno importante, que é a distinção entre a autoridade das instituições judiciárias e a autoridade das instituições carcerárias. Notem que a gente já falou em outra aula que não são a mesma coisa, tá? Então, o juiz é uma coisa, a pessoa que está lá na prisão, né, o agente carcerário é outra. Começa-se a revogar, né, a realidade que o juiz vive é uma, o juiz que condena, etc. A realidade que as pessoas estão na prisão é outra. Então, o juiz condena tantos anos, condena tal pena, mas como que vai ser aplicada essa pena, o saber que vai ser extraído dessa pena vai ter que entrar em uma relação de autonomia daqueles que estão no sistema carcerário, tá? Surge a reivindicação de autonomia do sistema carcerário. Foucault vai chamar isso de declaração de independência carcerária. Trata-se de autonomia administrativa e soberania punitiva. Vamos ler um trecho aqui, né? O juiz precisa, portanto, por sua vez, de um controle necessário e retificativo de suas avaliações. E é esse controle que a prisão penitenciária deve fornecer. A grande maquinaria carcerária está ligada ao próprio funcionamento da prisão. Podemos bem ver o sinal dessa autonomia nas violências inúteis dos guardas ou no despotismo de uma administração que tem os privilégios das 4 paredes. Sua raiz está em outra parte, no fato justamente de que se pede à prisão que seja útil.
Então é um sistema tão vigilante que até o juiz que dá a pena precisa ser vigiado, né? Ele precisa ser vigiado no sentido em que sua pena ela é dada, mas ela tem que ser dada com ressalvas, e no momento em que o detento ele vai entrar no sistema carcerário, ele vai entrar em outra relação que não diz mais respeito ao juiz, né? Existe uma arbitrariedade inútil dos agentes penitenciários, né? Então os guardas que criam relações de poder, que humilham, que muitas vezes matam, que muitas vezes permitem o funcionamento de facções, que muitas vezes permitem, né, toda uma criminalidade lá dentro, até instigam essa criminalidade, surge toda uma série de relações de poder que não dizem mais respeito à instância judiciária, que não diz mais respeito ao juiz, porque o juiz não entende mais, não é mais a autoridade do juiz no momento em que o detento entra na prisão, porque vivemos uma sociedade que não exige apenas que exista prisão, mas exige que essa prisão seja útil. Então, para ser útil, ela precisa formar o seu próprio saber, ela precisa constituir o seu próprio saber sobre os indivíduos. E a partir disso surgem 3 grandes esquemas. Aquilo que Foucault vai chamar de o esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia, tá? Então, politicamente e moralmente surge a ideia de que a gente já falou em outra aula, de que o isolamento ressocializa e de que a gente precisa hierarquizar os indivíduos. Isso também faz parte desse processo, dessas relações de poder. O modelo econômico da força aplicada a um trabalho obrigatório, então a ideia de que colocar o indivíduo, como a gente já viu, a trabalhar, isso vai gerar certo ideal econômico e para o próprio indivíduo, para a própria sociedade. E o modelo técnico-médico da cura e da normalização, né? O indivíduo que é preso, ele tem um problema, ele precisa ser curado ou normalizado, ele precisa que o seu comportamento, que tem um padrão, entre em outro padrão. Então, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado da aula, e é isso aí.